Fala aprovada, fala aprovado. Eu me chamo Gustavo Lopes, sou policial legislativo do Senado Federal, tenho 24 anos, sou aprovado em mais de 6 concursos e hoje eu tô aqui para te dizer o que eu fiz para ser aprovado na PMDF aos 17 anos. E o que eu fiz para ser aprovado na PMDF aos 17 anos passa pela minha história de concursos públicos. Então eu vou te contar a minha história, como eu pensava, o que eu fiz nessa trajetória. E a gente vai aplicar isso ao seu momento hoje, à sua vida hoje, para que você possa conquistar os seus objetivos, suas aprovações da maneira mais rápida possível e mais inteligente possível, beleza? Vamos juntos, que nós queremos de verdade é a sua aprovação. Então, voltando lá, quando eu tinha 17 anos, não tem tanto tempo assim, né? E já era essa nova fase moderna dos concursos públicos, essa fase de muito acesso a conteúdo, de cursinhos online já estourando no mercado, cursos muito fortes, estratégia muito forte. Então, o que eu tinha naquela época? Eu já estava na faculdade de Direito, eu tinha 17 anos, e há pouco tempo antes disso, esse foi o ano de 2018, a prova da PMDF. Em 2017, eu tinha feito meu primeiro concurso, foi o concurso do TST. Inclusive, nomeou recentemente as últimas pessoas desse concurso, para você ver como é que é o concurso, né? Ele não é uma linha reta, você não sai de A a B em uma linha reta. Você vai aqui em A, aí você vai lá no Z, aí volta pro D, aí vai pro E, vai não sei para onde para poder chegar no B. A nossa vida ela é assim. Então, em 2017, eu fui fazer meu primeiro concurso, cara, do TST. E eu não sabia de nada, eu não sabia ler o edital direito, não sabia onde encontrar as informações, mas eu percebi que lá no final do edital falava quais eram as matérias cobradas pelo concurso. E no grau da minha ingenuidade, eu achava que dominava várias matérias que eu não dominava. Por exemplo, eu vi lá Direito Constitucional. E eu não me dei sequer o trabalho de ler os tópicos, né? Eu só li lá tema, Direito Constitucional. Eu julgava que era todo Direito Constitucional. Aí o que eu fui estudar? Eu falei, não, aqui Direito Constitucional eu tô vendo na faculdade, não preciso estudar, já tô vendo isso. Aí o que eu estudei para a prova do TST? Só trabalho, direito do trabalho, direito processual do trabalho e regimento interno do TST. E essas matérias eu fui muito bem, porque de fato eu tinha estudado, mas não foi suficiente para eu ser aprovado. Apesar de não ter sido aprovado, eu saí feliz do TST, porque veja só, eu tinha 17 anos e tinha ficado ali numa posição de 5.000, mais ou menos, que a prova foi dada pela banca FCC, e a FCC ela divulga a sua classificação em geral, independente se você passou ou não, algo que não acontece com a banca Sebrasp, né? Então eu vi lá a minha classificação, fiquei em 5.000, eu não lembro direito, mas acho que era na faixa de uns 60 mil inscritos. E eu fiquei muito feliz, falei, nossa, não tô tão ruim assim, né? Olha o tanto de pessoas atrás de mim, mais de 50 mil pessoas para trás de mim. Aí eu só tenho que vencer agora dessas outras 5.000. Não é tão distante assim, né? Parece que o maior percurso já foi feito. E aqui eu te deixo um ensinamento. Muitas pessoas se inscrevem para concurso, sequer vão fazer a prova. Muitas pessoas se inscrevem, vão fazer a prova, mas não tem base nenhuma prévia, não estudaram na vida, fizeram ensino médio de qualquer jeito, não tem condição nenhuma de passar, mas estão lá. Então tenha sempre isso em mente. A sua concorrência real não é a concorrência que está escrita no concurso. Se for para chutar, eu chuto que 3%, 2% dos candidatos são candidatos aptos a serem aprovados na prova, aprovados de verdade, nomeados na prova. Então eu saí dessa prova do TST muito feliz. Feliz porque, apesar da minha ingenuidade, da minha falta de preparo e da minha curta dedicação, eu ainda estava ali nos 5.000, né? Que ainda é distante se a gente parar para pensar. Passado esse período, eu entrei no estágio no Conselho da Justiça Federal, né? Fiz a prova pelo CIE e comecei meu estágio. No meu estágio eu ganhava ali na faixa dos R$1.000, eram 4 horas por dia, mas de ônibus eu gastava 2 horas para ir e 2 horas para voltar. Ou seja, eu gastava no ônibus o mesmo tempo que eu gastava no estágio. Pois bem, fiquei 2 meses no estágio, aprendi tudo o que eu tinha para aprender, desenvolvi ali o que eu podia fazer e eu percebi o seguinte, que o meu trabalho como estagiário era o mesmo trabalho de um analista de tribunal. E aí eu fui olhar o portal da transparência, o analista de tribunal na época estava ganhando seus 10, 12 mil reais. Eu falei, como é que pode isso? O cara ganha 10 vezes o que eu ganho para fazer a mesma coisa que eu. Isso está errado. E graças a Deus, nessa época, eu não precisava do dinheiro do meu estágio. R$1.000 era um dinheiro que seria para mim, né, para o lazer, para poder sair, para lanchar, para ter um date, mas não era definitivo. Eu não precisava desse dinheiro para pagar minha faculdade ou para me sustentar de fato. Então, conversei com os meus pais e tomamos a decisão de eu sair do estágio, porque eu já tinha aprendido tudo que tinha para aprender.
Falei, ó, agora meu compromisso com vocês é o seguinte, como eu vou sair do estágio, meu compromisso é que, o período que eu estivesse no estágio, agora eu vou estudar para concurso. E assim eu fiz o compromisso e assim eu cumpri. Então, como que era a minha rotina? De manhã eu tinha aula na Católica, na minha faculdade, todos os dias de manhã, alguns dias à noite, poucos, 1 ou 2 dias. E eu saía da aula de manhã, a aula acabava 11, 11h30, eu ia direto para a biblioteca da faculdade. E ali eu estudava mais ou menos 40 minutos, 1 hora, ia almoçar. Almoçava e logo voltava, escovava os dentes e voltava. E quando eu voltava era por volta de 1 hora, 1h20. E eu estudava desse horário de 1 hora até as 5 da tarde. 5 da tarde terminava meus estudos, pegava o ônibus e vinha para casa. Ou então, se eu tivesse aula, parava ali 5, 5h30, descansava até a aula começar às 7 da tarde. Então, o que eu me dispus nesse tempo? Foi ter uma rotina de 4 horas de estudo, mais ou menos, porque eu tinha ali 1 hora antes do almoço e 3 horas e meia, 4 depois do almoço. E nesse período, eu acreditava muito em mim, sabe? Aquela ilusão que, não é fácil. É fácil, concurso não é difícil. Aí o que eu coloquei na minha cabeça? Vou fazer a prova para procurador do estado de São Paulo. Veja bem aí, um menino com 17 anos, o primeiro desafio que eu me coloquei foi, não, fazer para procurador do estado de São Paulo, porque eu vou passar, porque isso, porque aquilo. E eu não sabia fazer nada. Aí meu pai chegou em mim e falou assim, Gustavo, você não vai fazer isso, você vai fazer a prova da PMDF. Eu falei, não, e eu fiquei relutante, né? Não queria e tal. E ele falou, não, você tem que fazer e tal, enfim. E aí eu falei, não, vou olhar essa prova. O que aconteceu? Essa prova já tinha passado as inscrições, as inscrições tinham sido encerradas, mas aí depois de um tempo decidiram reabrir as inscrições, porque tinha tido alguma falha lá no concurso. E meu pai, ele tinha visto que as inscrições tinham sido reabertas, ele falou, não, você vai lá e vai se inscrever e vai fazer. E ele foi sincero, e aqui eu deixo um ensinamento para vocês. Ninguém começa lá em cima, seu primeiro concurso não vai ser para juiz, para promotor, para policial da Câmara. Isso é impossível, cara, é dificílimo. Pode ser que você fale, não, eu conheço alguém, o Sam Mirage, o primeiro concurso dele, que ele disse que passou primeiro, né? Não sei, às vezes ele pode ter passado em outro antes, foi para delegado de polícia. Mas assim, você vai se guiar pela exceção ou pela regra? Pelo 1% ou pelo 99%? Só se você já fosse na sua escola o melhor aluno da sala. Provavelmente você não era. Porque se você fosse, você não estaria nem aqui me escutando. Você já estaria aí nomeado, concursado, ganhando super bem, né? Então, o que eu fiz? Eu segui o conselho do meu pai e falei, não, beleza, vamos fazer esse concurso. E o que eu tinha nessa época? Eu tinha a biblioteca da faculdade, com todos os livros de direito. Eu tinha uma assinatura do Concursos, que eram R$11 por mês. Era o que eu tinha, eu só tinha isso. E uma amiga da minha mãe tinha comprado um cursinho na época, acho que era para a Câmara Legislativa do DF, e ela me passou, era do Estratégia, mas eu não sabia usar, eu não sabia o que ler, o que assistir, como fazer, quais questões responder, então o cursinho para mim de Estratégia não foi muito útil. Algumas aulas eu colocava lá, assistia a aula, e era isso. Eu lembro muito do professor Eric Alves, que hoje é do Direção Concursos, de Direito Administrativo, assistia as aulas dele de Direito Administrativo, porque eu tinha muita dificuldade na época com Direito Administrativo. E aí, fui estudando algumas aulas esparsas, mas em sua essência o que eu fazia? Eu pegava livros de direito e lia esses livros. Por exemplo, eu abri o edital da PM, aqui vai cair Direito Constitucional, Poder Constituinte. Eu ia lá no livro de Direito Constitucional e lia. Acontece que os livros eram muito profundos para a maneira que era cobrada na prova. E aí chegou um momento ali, mais ou menos um mês antes da prova, e eu percebi que não estava avançando no estudo, não estava fluindo, alguma coisa não estava funcionando tão bem como que eu esperava. Eu percebi que minha aprovação não ia acontecer. Então, o que eu fiz para poder mudar e remodelar meu estudo e conseguir essa aprovação tão nova? Bom, eu tinha o Concursos, e o Concursos não tem a estrutura que ele tem hoje, não tinha a qualidade de professores, de videoaulas que ele tem hoje. Só tinha questões e comentários de questões. O que eu fazia? Cara, não sei o que fazer, vou fazer questões. E aí, assim eu fiz. Por exemplo, direito penal militar, direito penal, e tinha algumas matérias de legislação da PM, eu nunca estudei de fato essas matérias. Eu só pegava lá o Concursos, jogava o tópico e fazia as últimas 20 questões. As primeiras 20 questões, né, dos últimos anos. Então era em 2018 isso, eu fazia ali as questões de 2018, 2017, tema por tema, e fiz isso por todos os temas. E é incrível como eu cheguei no dia da prova e essas questões estavam lá. Tipo, imagina só, as questões elas se repetem. Né? Não importa se é Sebrasp, se é FGV, FCC, as bancas repetem questões. Porque não tem o que inventar, cara. Só tem uma Constituição, só tem um STF e um STJ, não tem o que inventar, não tem de onde tirar. Então as questões elas são repetidas. Muda a maneira que o cara escreve, muda a maneira que ele te pergunta, mas a ideia é sempre a mesma. Então eu me apoiei nisso e falei, vou fazer o máximo de questões possível.
Com isso, eu fui aprovado na PMDF. Eu consegui uma nota excelente na objetiva. Aí na discursiva eu não fui assim, tão top quanto eu poderia ter sido, mas foi suficiente, fui nomeado. Eu passei na PMDF com 17 anos. Por conta da pandemia, eu só entrei quando tinha 20 anos e fiquei na PMDF por 3 anos. E eu posso te dizer que a PMDF ela mudou a minha vida. E quais são os ensinamentos que eu posso tirar da minha história e eu posso passar para vocês também que estão me ouvindo aqui agora? O primeiro ensinamento é: você precisa ter uma rotina, você precisa estudar todos os dias. Por mais que você não estude 5 horas todos os dias, 4 horas todos os dias, você precisa estudar todos os dias. O seu cérebro precisa entender que você está comprometido com o seu propósito, com o seu objetivo. Estude todos os dias. Gustavo, hoje deu tudo errado, eu só tenho 30 minutos de estudo. Estuda. Todos os dias, não importa, irmão. Sábado, domingo, separa 1 hora de estudo, depois do almoço, de noite, quando você voltar do seu compromisso. Mas entenda que essa é uma fase da sua vida e essa fase vai passar. Hoje, eu não estudo mais para concurso, né? Sinto até falta, vivi tanto tempo envolvido nisso, que hoje, sinto até falta, dá até uma vontade de voltar a estudar para outras coisas. Mas você precisa ter essa disciplina, então esse é o primeiro ensinamento: estude todos os dias. Segundo ensinamento: você não sabe o que fazer no seu dia, faça questões. Não sei o que fazer, não sei o que estudar, qual PDF ler, qual matéria priorizar. Beleza, vai lá, pega uma matéria, joga um tópico e faça questões. Tô cansado, tô desmotivado, não tô com a cabeça para estudar, tô perdido hoje, meu estudo não tá fluindo. Faça questões. Por quê? Questões é o que é cobrado na sua prova. A sua prova ela vem em formato de questões. Você precisa se treinar. É como se fosse um jogo de futebol. Você não se prepara para uma partida de futebol nadando, ou jogando basquete, ou então só correndo. Você se prepara para uma partida de futebol fazendo amistoso, treinando com a bola, fazendo educativo. E é isso que a gente tem que fazer. É treinar para o jogo. E o jogo é de questão, então a gente vai fazer questão. Segundo ensinamento, questões. E por fim, o terceiro ensinamento: você precisa tentar. A maior dificuldade hoje que a gente tem aqui quando alguém vem nos procurar para a mentoria é a gente dizer para a pessoa: cara, faz essa prova, faz esse concurso, por mais que não seja seu objetivo, faça ele, porque se você passar, já vai mudar a sua vida, já vai mudar a sua qualidade de vida. E a pessoa mesmo assim quer rejeitar isso. É bizarro como é que as pessoas querem rejeitar um concurso que vai mudar a sua vida. Olha só, se hoje você não ganha 8 mil, 9 mil reais, qualquer concurso que pague isso, você tem que fazer, cara. Você ter uma aprovação em um concurso de 10 mil reais, de 9 mil reais, já muda a sua mentalidade, você já se sente mais confiante e mais apto a passar em concursos maiores, entendeu? Então, você precisa tentar. E tentar é um ato duplo, é um ato de duas faces. Ele é um ato de coragem e um ato de vulnerabilidade. Por quê? Porque primeiro você tem a coragem de tentar, você tem a coragem de ir lá e resolver, de conquistar. Você vai lá e você fala: não, eu sou um super-herói, eu vou resolver esse problema, eu vou prender o vilão. Mas tem uma outra face, que é a face da vulnerabilidade. Sabe, quando você enfrenta o perigo, quando você quer resolver, quando você é um super-herói, você também vai lá e coloca o seu peito à mostra. Você está lá pronto para poder ser violado, pronto para poder alguém te fazer o mal, para você se machucar. E é isso. Quando você vai fazer um concurso, quando você vai tentar, é um ato de coragem, porque você vai tentar, você vai se dedicar, você vai lá e vai enfrentar essa prova, vai estudar, e você pode sim conseguir, você pode sim passar. Mas é um ato de vulnerabilidade. Por quê? Porque se não der certo, você vai enfrentar o seu eu, você vai enfrentar a sua incapacidade, a sua autoestima vai abaixar, você vai falar: nossa, mas eu fiz o meu melhor e não foi suficiente. Então, eu quero te impulsionar hoje, eu quero te dizer, cara, não tenha medo de tentar. Tente de verdade, seja corajoso para tentar, seja corajoso para alcançar, mas seja vulnerável. Saiba que a vulnerabilidade, a gente foge dela, né? Ninguém quer parecer fraco, ninguém quer parecer impotente, mas todos nós passamos por isso na nossa vida. Não tenha medo disso. Você vai perder, você vai errar, você não vai conseguir, mas tenha certeza que no momento certo as coisas vão se alinhar para que você realize seus sonhos, realize seus objetivos.
Então eu deixo aqui com vocês esses 3 ensinamentos. Primeiro, estude todos os dias, faça todos os dias, disciplina, galera, tenham disciplina. Segundo, façam questões. As questões elas vão mudar o seu level de estudos, vão mudar a maneira como vocês estão jogando esse jogo que é o concurso público. E por fim, tente, mas tente de verdade, sabe? E que por fim eu deixo uma história. Eu conheço uma pessoa que ela sempre tá ali estudando para concurso, ela sempre tá querendo, meu sonho é ser polícia, meu sonho é vestir farda, mas ela nunca senta para estudar de verdade, ela nunca estuda 3, 5 meses com disciplina, como rotina, 3 horas por dia, ela não faz isso. Então ela nunca tá tentando. E por que ela não tá tentando? Porque ela não quer ser vulnerável. Ela até quer ser corajosa, mas ela não quer ser vulnerável. E o que é? Por que ela não quer ser vulnerável? Porque ela não quer tentar fazer o melhor dela e não conseguir. Não é fácil. Eu já passei por isso. Eu já fiz o meu melhor. Eu já me esforcei ao máximo e não consegui. Eu passei para auditor da CGU, auditor de combate à corrupção, um cargo excelente que paga 20 mil reais. Eu passei nas vagas na prova objetiva, mas reprovei na discursiva. E é muito ruim você fazer o seu melhor e não ser suficiente. Você faz o seu melhor e não basta, não vai, não dá certo. Mas olha como é que é a vida hoje. Eu reprovei num cargo que pagava 20 mil reais. Acho que a prova foi em março ou foi em abril de 2022. E no final do ano, em novembro, eu passei em 2 provas. Uma dessas provas é a que eu estou hoje, que paga um salário de 27, 28 mil reais. E a outra prova paga um salário de 35 mil reais. Então, as dificuldades, as nossas quedas, elas vêm para nos fortalecer. Sabe, eu tava mexendo no Instagram essa semana e vi um vídeo muito legal que fala assim, o velório acaba quando você levanta. Se você tá pensando em desistir, se o velório dos seus sonhos está acontecendo aí, levante-se, vai lá, pega teus sonhos, traga eles, pega com a mão forte e traga eles à vida, porque agora é a hora de tentar e de tentar de verdade. É isso, galera. Eu agradeço a vocês que me assistiram aqui por esses breves 16 minutos. Continuem nos acompanhando na Academia da Aprovação. Se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho aí e nos sigam no Instagram. Academia da Aprovação e Lopes, o Gustavo, sou eu. Tô lá sempre que possível entregando bastante conteúdo para vocês. Um abraço, tamo junto. E não se esqueça, rumo à sua aprovação. Um abraço.